5 até o 11. Segunda Pedro, capítulo 1, dos versos 5 até o 11. Antes disso, nós vamos orar. Vamos falar, Papai do céu. Sim. Amém. Oremos. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque temos agora o momento de ouvir a Tua palavra. Que os nossos pequeninos escutem a Tua palavra, que o Senhor coloque uma grande atenção da parte deles, que eles absorvam. Abençoa, Deus, as professoras, preparando para que entreguem, ó Deus, a mensagem de maneira fiel e que eles guardem no coração. Todos nós outros que ficamos aqui, que o Senhor nos ajude a continuar oferecendo um culto a Ti, louvando o Senhor, adorando o Senhor, agora com total atenção para com a Tua palavra. Senhor, faz com que ela fique em nossos corações. Faz, ó Deus, com que cresçamos enquanto ouvimos Tua palavra. Damos graças, pedimos em nome de Cristo, a quem amamos. Amém. Segunda Pedro, capítulo 1, dos versos 5 até o 9. Imagino que todos acharam. Assim diz, Segunda de Pedro 1, do 5 até o 11. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, Pedro está agora dando continuidade, falando de um conjunto de virtudes que devem se fazer presentes na vida do cristão. Ele fala, por isso mesmo, empenhem-se. Vale a pena destacar que essa palavra empenhem-se aparece aqui no versículo 5 e também no versículo 10, como uma espécie de verbo direcionador ou do foco dessa passagem, demonstrando que Pedro quer diligência, zelo, uma atitude em que nós, como cristãos, buscamos essas coisas. Aqui no verso 5 trata-se de um substantivo, lá no verso 10 é um verbo, é uma expressão verbal, mas ambos têm essa mesma força. Empenhem-se, sejam diligentes, com diligência, com zelo, assim façamos que as nossas ações sejam desse modo. Por isso, empenhem-se para acrescentar a sua fé.
Pedro já tinha saudado a igreja, os irmãos, as pessoas a quem ele escreveu, como pessoas de fé. Mas além de acrescentar, além de ter fé, deve ser acrescido a fé. E aí ele vem agora com um conjunto de virtudes. Acrescendo a fé, empenhem-se para acrescentar a fé à virtude. Com a fé acrescentem a virtude. Essa palavra virtude, ela também pode ser traduzida como caráter nobre, um caráter aprovado. O que está sendo traduzido como virtude, na verdade, apresenta-se ou tem também a ideia de traços aprovados do caráter, de modo que pessoas que têm fé também devem ter um caráter, devem ter qualidades que o descrevem como uma pessoa de caráter, uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa que faz as coisas de modo adequado. Então Pedro está dizendo, vocês sim precisam ter fé, empenhem-se para acrescentar a fé à virtude. A virtude, o conhecimento, além de acrescentar, de ter fé, ser pessoas de fé, acrescentar a virtude deve ser acrescentado o conhecimento. Pedro dá bastante espaço nessa sua segunda carta ao conhecimento. Cresçam na graça e no conhecimento, providos do pleno conhecimento. Irmãos, o cristão, ele deve esforçar-se por conhecer. E eu quero só aqui fazer uma pequena pausa, porque nós vivemos em dias de pragmatismo. O pragmatismo é aquele tipo de coisa que faz com que a gente pense da seguinte maneira: o que é bom é o que é prático. A gente não tenta entender muito, a gente não tenta conhecer muito, a gente não tenta ter maiores informações. Queridos, o conhecimento que Pedro se refere aqui é o conhecimento de Deus, é o conhecimento bíblico, é esse conhecimento que faz com que os nossos pés estejam mais firmes na nossa caminhada cristã, faz com que a nossa compreensão das coisas que já cremos, que já aceitamos pela fé, faz com que elas sejam ampliadas. Por causa da fé, nós cremos na ressurreição, mas não devemos conhecer os fatos ligados à ressurreição. Por causa da fé, cremos que Deus é soberano, mas não devemos conhecer os fatos ligados à soberania de Deus. O que é que isso indica? Até que ponto vai? Até onde isso se estende? E daí por diante. Precisamos então acrescentar conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Domínio próprio é aquele tipo de virtude em que nós exercemos domínio sobre nós mesmos. Uma expressão de domínio que é inclusive utilizada nas Escrituras são os freios colocados na boca de um cavalo. Quem está cavalgando, quando ele puxa, normalmente o freio machuca de modo que o animal atende. Nós não vamos, logicamente, colocar freios, mas nós precisamos exercer domínio, nós precisamos frear, nós precisamos muitas vezes não dizer o que pensamos, não agir na hora que nós queremos, não dizer e fazer o que pensamos e desejamos. Isso pode ser um grande problema. Então precisamos de domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança é aquela qualidade de continuar, de insistir, de mais uma vez fazer. Perseverança é não desistir diante das dificuldades. A perseverança, a piedade. Piedade também aqui pode ser traduzido como bondade. Ter ações boas, piedosas, que demonstram temor a Deus.
a piedade, a fraternidade. O amor fraternal é aquele amor que nós temos de irmão para irmão. É aquela atitude em que a gente estende o ombro, a gente cuida, a gente apoia, porque é nosso irmão. Fazemos sacrifícios, às vezes, que não faríamos por outras pessoas, mas fazemos pelos nossos irmãos. Então, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Esse amor é aquela expressão tão bela de fazermos o bem aos outros, com uma certa escala hierárquica, mas fazermos o bem a todas as pessoas que estiver ao nosso alcance fazer. Pedro diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Eu confesso, irmãos, que a gente facilmente ficaria meia hora só nesse versículo. Pedro está dizendo o seguinte: porque, pois, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo. Irmãos, o crescimento espiritual, o avanço espiritual, tem a ver com a presença de certas virtudes, a notabilidade de certas virtudes. Lá em Gálatas, Paulo apresentou o fruto do Espírito. Nós não achamos que Paulo foi exaustivo na apresentação daquelas virtudes. Pedro está apresentando aqui uma quantidade de virtudes. Também não achamos que Pedro está sendo exaustivo. Mas um cristão, ele é alguém virtuoso. Ele é alguém que tem certas marcas. Ele é alguém que ele é amoroso, fraterno. Ele é alguém que, dentre as suas qualidades, ele tem conhecimento, ele tem bom caráter, ele tem domínio próprio, ele é perseverante e daí por diante. Então, nós temos essas qualidades, mas note, Pedro diz: se essas qualidades existirem, e além de essas qualidades existirem, estiverem crescendo. Queridos, uma das maiores tristezas para nós é acharmos que chegamos a um patamar de maturidade do qual não temos mais como passar. Se algum dia esse pensamento passar na sua mente, entenda que esse é um pensamento altamente imaturo. Até na eternidade, até depois de glorificados, nós continuaremos a crescer. Nós temos evidências que apontam para crescimento na perfeição. Então a Escritura coloca a maturidade como uma espécie de estágio a ser almejado por nós, desejado por nós, mas ao mesmo tempo a ideia é que nós buscamos e continuamos a buscar, e continuamos a crescer, e continuamos a subir mais degraus nessa escada da maturidade. Se nós temos essas qualidades, se elas existirem em nós, se elas estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, e aí Pedro está preocupado em coisas que serão ruins, elas impedirão, elas não deixarão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, essas coisas associadas ao conhecimento, um grande conhecimento, amplo conhecimento, um conhecimento amadurecido do nosso Senhor Jesus Cristo, elas nos impedem de ser inoperantes e improdutivos. Nem sempre eu coloco um título para a mensagem, mas hoje eu coloquei. E o título vem exatamente dessas duas últimas palavras desse versículo: operantes e produtivos. Como que nós podemos ser operantes, ou seja, não inertes? Não sendo aquelas pessoas que não trabalham, não agem, não fazem, não se movem. Como que seremos aquelas pessoas que serão marcadas pela
produtividade ou pela operosidade e também pela produtividade. Produtividade tem a ver com os resultados do que fazemos. Pode ser que nós trabalhemos muito e não sejamos produtivos. Várias pessoas, eu já tive muitas pessoas me perguntando sobre como ler. Tem pessoas que dizem que leem, mas acham que a sua leitura é improdutiva. E me pedem dicas de como ler e ter uma leitura mais produtiva. O fato é, irmãos, que nós podemos fazer muito uma coisa, mas não necessariamente vermos a produtividade dessa coisa que nós estamos fazendo. Pedro está dizendo que com essas virtudes, nós tanto seremos operosos, como também seremos produtivos. Nós veremos o fruto desse trabalho árduo, ou daquilo que fazemos para o Senhor. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos antigos pecados. Se alguém não tem essas coisas, se alguém não tem essas qualidades, olha o que Pedro diz, 3 coisas: está cego, só vê o que está perto, ele está dizendo, está cego ou está vendo muito pouco, e esqueceu-se da purificação dos antigos pecados. Alguém que teve os seus pecados purificados, alguém que está em Cristo, alguém que se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo, ele continua crescendo, tal pessoa continua galgando patamares elevados na vida cristã. Irmãos, não podemos pensar na vida cristã como algo estático, parado, não. O nosso amor pelo nosso Deus, ele aumenta, pelas pessoas também. A nossa fé, o nosso conhecimento, a nossa perseverança, as coisas que entendemos que fazemos, elas vão mudando e modelando as nossas vidas. Quando isso não acontece, é porque talvez não houve purificação dos pecados de verdade. Portanto, irmãos, empenhem-se, aí mais uma vez a palavra empenhem-se. Deixe-me aqui fazer um pequeno adendo sobre a ideia de empenhem-se no Novo Testamento. O crente, ele deve ser esforçado, zeloso, empenhado, usando aqui a palavra que os tradutores da NVI usaram. Sim, deve. Nós não podemos ser omissos, nós não podemos ser preguiçosos, nós não podemos ser relaxados. Nós precisamos ser zelosos, dedicados, empenhados. Agora, é preciso dizer, irmãos, que não há zelo sem graça. Não há empenho sem o agir gracioso de Deus. Eu gosto das palavras de Spurgeon quando ele diz: crente, você não é capaz de fazer nada, nem as coisas grandes, nem as coisas pequenas. Também gosto das ilustrações que Spurgeon usa para se referir a isso. Ele, por exemplo, falou o grande Pedro, que pregou o Evangelho no dia de Pentecostes, que tantas pessoas creram, que foi um grande instrumento do Senhor, diante da acusação de uma escrava, negou o seu mestre. Algo tão menor comparado às outras coisas que Pedro fez. Ele também cita o exemplo de Davi, um grande guerreiro, um grande estadista, um grande líder, batalhas que foram vencidas de maneira inimagináveis, tantas vezes estando em tão grande desvantagem. Em situações menores, pecou, agiu de maneira imoral, covarde, fez aquilo que o Senhor reprova. Não somos fortes o suficiente para realizar nem coisas pequenas, nem coisas grandes. O apóstolo então diz: portanto, irmãos, empenhem-se. O nosso empenho é um empenho dependente da graça de Deus. Até para sermos zelosos,
dependemos da graça de Deus. Ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Esse consolidar o chamado, queridos, o crente ele é descrito como alguém chamado, como alguém eleito. Eles saúdam os eleitos, os chamados. Agora, consolidar tem a ver com um testemunho. Não que a eleição precise de uma consolidação, não que a obra de Deus tenha sido parcial, mas na verdade isso descreve quem realmente somos. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Pedro está muito preocupado com tropeços, com quedas. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É também o desejo de Pedro que eles entrem ricamente providos, cuidado, tendo aquilo que deveriam ter como cristãos amadurecidos. Algumas aplicações, irmãos, para a nossa conclusão. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que o zelo, o empenho, a dedicação é algo que é exigido de nós. Aqui no verso 10, nós encontramos uma forma imperativa, uma ordem sendo dada. Queridos, nós precisamos ser esforçados. O esforço tem a ver com vencer o cansaço, vencer o sono, vencer a fadiga. O crescimento espiritual requer de nós esse foco, esse empenho. Precisamos ser empenhados, zelosos. Lembremos que esse zelo, ele não vem de nós mesmos. Em segundo lugar, nós precisamos cultivar um conjunto de virtudes na vida cristã. Domínio próprio, perseverança, amor. Irmãos, nós vivemos em um mundo tão mau, em um mundo tão egoísta, em um mundo em que as pessoas se importam tanto consigo mesmas. Pensemos nessas coisas que caracterizam um cristão. Temos às vezes dias tão maus, tão complicados. Alimentemos a esperança, a perseverança, a fé. E por fim, irmãos, lembremos, a nossa vida cristã precisa ser caracterizada por operosidade e produtividade. Quando você fizer aquela autoavaliação e você vê de si mesmo como tenho feito pouco na obra de Deus, e quando você pensar em frutos, quais são os frutos da minha vida cristã? Se houver de alguma maneira algum tipo de decepção consigo mesmo, é o momento de olhar para essa passagem, cultivar essas virtudes. Pedro está dizendo, se essas coisas existirem em vocês e se estiverem aumentando em vocês, vocês não serão sem operosidade e também sem produtividade. Que o Senhor nos dê a graça de sermos crentes operosos e produtivos para a glória dele mesmo. Vamos orar? Senhor, damos graças por tua palavra, pedimos que ela fique em nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos,